Amém. A palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesse domingo, você deve estar ouvindo um barulho aí, é o barulho do sino. Nós tivemos, acho que o sino travou. E então você está escutando um sino que já tem desde o começo da missa, né? E agora eu queria que você abstraísse-se um pouco desse barulho e você centrasse aqui um pouco. A palavra de Deus que nós ouvimos nesse domingo é a sequência do que nós ouvimos da escolha dos apóstolos. Só que nesse domingo Jesus começa a dizer qual é a missão dos apóstolos. E ao entender qual é a missão, ele vai começar a apresentar aos apóstolos os problemas sobre justamente a questão do medo que os apóstolos estão vivendo. E quando nós somos chamados à experiência da missão, normalmente é natural nós sentirmos medo. Se nós paramos também para olhar nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, de fechamento, alguns de nós estamos em casa, ainda trancados, e alguns preocupados e com medo realmente, nós temos que muitas vezes ouvir e ouvimos a palavra de Deus que diz para nós: não tenhais medos. E aqui Jesus vai dizer várias vezes: não tenhais medo, não só dos homens, mas, e ele vai dizer, tenhais medo do quê? Tenhais medo daqueles que matam o corpo. Ou melhor, daqueles que matam a alma, porque aqueles que matam o corpo eu não posso me preocupar. Por isso, a palavra de Deus que é nos apresentada, ela é focada justamente para nós que estamos vivendo essa situação de medo. E o que fazer diante de tudo isso com medo? Porque muitas vezes nós não sabemos como responder ou corresponder à situação de medo na nossa vida. Por isso a palavra de Deus ela vai dizer para nós: muitas coisas são importantes e nós vamos ouvir o Senhor nos dizer que nós não podemos ter medo, por quê? Porque nós valemos muito mais do que os pardais e qualquer outras coisas. Só que eu preciso saber o que eu preciso fazer para vencer o meu medo. Hoje eu quero dar para vocês 5 coisas que nós podemos fazer bem simples, que vai nos ajudar a vencer o medo em meio à crise. A primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é que em meio à crise eu preciso saber, ou melhor, parar para saber o que eu tenho que fazer. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo a crise e eu não consigo parar porque eu não consigo ouvir e fico dando ouvido a tantas outras situações. Então eu preciso ter calma. Por isso Jesus vai tentar ensinar os discípulos, e nós vamos vendo isso ao longo desse tempo litúrgico, do tempo comum. Ele quer ensinar os discípulos a justamente a crescer. E como que ele vai ensinar? Ele vai ensinar os discípulos a crescer, ensinando para eles o que eles deveriam fazer. Então, a primeira coisa, eu preciso aprender a parar, diminuir a minha agitação, com calma. Eu tenho que esperar o tempo oportuno de Deus para que eu possa saber o que eu tenho que fazer. A segunda coisa que eu preciso é aprender a depender de Deus. E como é que eu aprendo a depender de Deus? Eu vou aprender a depender de Deus justamente quando eu começo a parar de achar que sou eu quem faço, mas é Deus quem vai fazer. As situações que nós estamos vivendo é saber que não sou eu quem vou tomar, não sou eu quem vou resolver, é eu estar abandonado nas mãos de Deus. É tentar deixar de parar de querer ficar se programando demais, mas apenas programar aquilo que é necessário. Por isso, quando a gente aprende a depender de Deus, a gente começa a deixar... E isso não quer dizer que eu preciso ser imprevidente. É interessante isso, porque o que é as virgens prudentes? São aquelas que souberam aquilo que iriam passar e se resguardaram com o azeite
para o momento oportuno. Então o que eu preciso saber? Eu preciso aprender a depender de Deus, mas saber me colocar nessa dependência de que o Senhor vai realizar aquilo que eu vou preparando aos poucos. Eu não fico preocupado lá na frente, maquinando as coisas, eu não fico me deixando levar se eu tiro o se da minha vida. E eu começo a pensar segundo o coração de Deus. A terceira coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar é que eu preciso aprender para saber o que fazer, encontrar o essencial para a minha vida. Às vezes tem coisas que não são essenciais. Exemplo bem simples nesse tempo. Assistir jornal é essencial na nossa vida? Não, não é essencial. Não vai fazer nenhuma falta, não vai fazer nenhuma diferença eu ouvir notícias ou não escutar notícia. Então eu preciso tentar entender e ter clareza que justamente para que eu possa ter esse encontro, eu preciso saber o que é o essencial na minha vida. E tentar focar neste essencial. Esse essencial ele pode ser Deus, a boa convivência com a minha família, né? Deus, quando eu digo assim, é a oração, a participação, às vezes, até numa missa online, a oração com a minha família, o diálogo dentro de casa, isso é essencial. Às vezes, a boa convivência, a ajuda nos trabalhos domésticos, a dedicação ao meu trabalho, o meu esforço em ter uma boa saúde mental nesse tempo que, às vezes, nós nos encontramos fechados. Isso é essencial. Tem coisas que não são essenciais. Por isso eu não posso me preocupar. A outra coisa que a palavra de Deus vai nos dizer é que eu preciso, com calma, tentar encontrar solução. Foi isso que Jesus tentou dar aos seus discípulos. Quando ele começou a dizer, temei isso e não temei isso. Se preocupai com isso, mas isso, olha, isso aqui é muito pior. Se você se preocupa com essa situação, não. Tenha medo desta situação. Por quê? Porque nós vamos ver que Jesus vai começar a tratar com os discípulos e ele vai dizer, vocês vão ser rejeitados, pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, mãe vai estar contra a filha contra a mãe e assim por diante. Vocês vão ser odiados, rejeitados. Ele está colocando o quê? Que nós precisamos e nós vamos saber que nós não vamos ser bem-quistos porque somos cristãos. Mas o que eu tenho que ter como foco, eu preciso tentar, a partir desta realidade, tendo bom conhecimento disso, encontrar solução para aquilo que estou vivendo. E eu tenho que sempre encontrar a solução. É o caminho mais fácil? Não. Por isso que muitas vezes Deus nos convida ao deserto. Porque o deserto é o lugar do encontro com Deus, mas é o lugar da tentação também. Se nós paramos para olhar na palavra de Deus, o lugar, eis que Jesus, nós vamos ouvir, os profetas vão dizer no Antigo Testamento, eis que vos levarei ao deserto para vos falar ao coração. É o lugar do encontro. Mas foi no deserto que Jesus foi tentado. Muitas vezes encontrar solução não é buscar a solução mais fácil. E nós estamos vivendo numa sociedade da praxis, quer dizer, da gente querer buscar a solução mais fácil, o mais rápido, fugir da dor de qualquer jeito, fugir das situações difíceis de qualquer jeito. Nós temos que encontrar a solução, mas a solução não significa que é o caminho mais fácil. Muitas vezes a solução é o caminho mais difícil. E às vezes é o mais sofrido, é o mais duro, é o mais dolorido. E eu vou ter que passar por essa situação. Mas, depois de cada situação difícil, de cada momento de deserto, depois de cada situação problemática, se nós entramos ao deserto, quando Deus nos fala, eis que vos levarei ao deserto para vos falar ao coração, Ele está dizendo para nós vamos entrar no problema, mas nós vamos encontrar oásis. É no deserto que eu encontro o oásis. É no deserto que eu vou tentar saber como é que a vida é difícil. É no deserto que eu vou crescer espiritualmente pela força para adquirir fibra. Mas somente passando pelo deserto eu vou chegar no oásis. Só que eu tenho que ter aquilo que João da Cruz vai dizer, nós não nascemos para viver no oásis.
Nós nascemos para passar pelo oásis, mas vamos adiante, vamos além. É aquilo que Deus pediu para Moisés, para ir de levar as vossas ovelhas além do deserto. Nós não podemos ficar parados. Se eu quero encontrar a Deus, eu tenho que passar pelo momento da dificuldade, para além do deserto. Meu irmão, Deus está te chamando nessa noite para além do deserto. Vai para além do deserto. E por último, a palavra de Deus vai dizer para nós, aliás, por último ainda não, mas primeiro, a outra coisa que ele vai nos dizer, eu vou ter que aprender a vencer a tentação. Por quê? Porque no deserto, ao ser convidado para encontrar solução, ser chamado para o deserto, eu preciso vencer a tentação da minha vida. É a quarta coisa, vencer a tentação. A gente vai ser tentado? Vai. E por que nós vamos ser tentados? Porque Jesus foi tentado. E quais são as tentações hoje? Hoje nós temos a tentação da internet, da televisão, do medo, o pânico que se coloca para nós pela desinformação ou excesso de informação. Nós vamos ter N situações de tentações que nós vamos viver. Às vezes, desculpa dizer assim, para você que é diabético, hipertenso, a tentação vai ser aquele pedacinho de bacon torradinho, aquele pururuca, né? Não sei que região do país você está, mas aqui em Goiás a gente chama de pururuca, aquele corinho de porco, pururuquinha, tá salgadinho, gostosinho, e você sabe, só esse aqui, essa é a tentação. A tentação é aquele pudim que faz e que à noite você abre a geladeira e está lá, ele olha para você, você olha para eles, ele olha para você e você vai fazer o quê? Mexer no pudim. A tentação é o pudim. E é engraçado que o pudim não está vestido de capeta, né? O pudim está de forma de pudim. E a gente quer sempre comer o que não pode. É aprender a vencer a tentação, quer dizer, autodomínio. Eu vou aprender a me dominar. Por último, eu preciso aprender que somente quando eu passo pelo deserto, venço a tentação, aí sim eu vou ser mais forte que a situação que eu vivo. Por isso, para aqueles que são moles, para aqueles que muitas vezes são autopiedosos, vivem se fragilizando, vivem em situação colocando-se como se fossem, ai meu Deus, é tão difícil, E às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo isso, eu acho muito engraçado, né? Que às vezes colocam alguns santos carmelitas. Eu gosto muito do Carmelo. A minha mãe espiritual, ela é do Carmelo. Quer dizer, foi, né? A Madre Teresa, a irmã Terezinha do Menino Jesus e da Santa Face. Não é santa, é a irmã Terezinha. Tem um livro dela, leia, né? Se você quiser, A Arquitetura de uma Santa. Essa é a minha mãe espiritual. Ela fez muita coisa para mim. E é interessante, inclusive, a minha primeira missa eu celebrei no Carmelo. Engraçado. Mas muitas vezes as pessoas que são frágeis, elas ainda usam, né? Eu sou como uma bolinha na mão de Jesus, igual Santa Terezinha, né? Uma bolinha na mão. Todo mundo pensa que Santa Terezinha era melancólica, triste, abatida, com aquela... Não. Santa Terezinha, como diz Santa Teresa, era uma mulher forte, porque no Carmelo não entra gente fraca, entra gente forte. A mulher, como diria Santa Teresa, ela deve ter virilidade. Ela deve ser uma pessoa viril. Só quando eu aprender a enfrentar os meus problemas e a vencer as minhas tentações, eu vou alcançar e vou conseguir vencer as outras coisas. Quer dizer, eu vou ser forte. Por isso que durante essa semana eu dizia que muitas vezes para vencer a missão eu preciso passar. Só quem passou pela forja vai para a missão, entende a missão, mas eu preciso passar pela forja. Que é a forja? A forja é o fogo que aquece a mais de 50 mil graus. E é quando nós vencemos a forja, passamos por ela, que nós conseguimos alcançar a fortaleza. Quer dizer, nós conseguimos a têmpera. O que é a têmpera? É eu pegar um pedaço de metal bruto, dou a forma que eu quero com o calor do fogo, e aí eu jogo ele na água fria, para ele temperar. Quer dizer, para ele se enrijecer naquele formato.
Eu preciso aprender. Então, irmão, aquilo que você está vivendo hoje pode, para muitas pessoas, ser um momento de desespero e tristeza e de choro. Mas, para nós que queremos ir para a missão, queremos ser esses que somos chamados por Deus, para nós esse tempo é o tempo oportuno, aonde nós somos formados, fortalecidos pela forja. Por isso, Deus nos chama a viver essas 5 coisas. Em meio à crise, parar para pensar o que eu devo fazer. Aprender a depender de Deus. Encontrar o essencial. Encontrar e parar para encontrar a solução. Vencer a tentação. E por último de tudo, ser mais forte. Quer dizer, ser forjado em meio ao sofrimento. O cristão verdadeiro não é aquele que nasce da vida branda. O cristão verdadeiro é aquele que nasce na têmpera do martírio. É aquele que é chamado por Deus para ir além de si. Meu irmão, que nós sejamos chamados, e nesse tempo Deus te chama. De repente você é a coluna da sua casa. Só que se você está começando a fraquejar, é hora de eu começar a parar para pensar. É hora de eu depender de Deus, de eu encontrar o meu essencial. E principalmente, o encontro do essencial acontece justamente quando eu paro na oração para ouvir a Deus. É quando Deus nos leva ao deserto. Se você foi levado agora a esse tempo, é porque Deus te chama a esse deserto. Não esquece dessa palavra. Eis que vos levarei ao deserto para vos falar ao coração. Meu irmão, o deserto muitas vezes é o problema. Eis que Deus vai te levar diante da situação de problema para te falar ao coração. Quando a gente tem esperança, todo problema, por mais que a gente se desespere, se resolve. Porque não sou eu quem faço, é Deus quem faz em mim. Aprende a depender desse Deus que deseja fazer. Foi isso que Jesus tentou ensinar aos discípulos. Por quê? Porque se nós paramos para ouvir o finalzinho do Evangelho, nem é a justificativa, mas ele vai dizer para nós: não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. É Deus quem fala com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.